Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Dani? Boa noite, Márcia, querida, tudo bem? Boa Tudo noite, jóia. pessoal. Você? Tudo bem também. Vamos perguntar se o pessoal está ouvindo a gente bem, né? Sim. Estão nos vendo bem, ouvindo bem também? Só coloca um ok aqui pra gente, pessoal, se vocês estão vendo a gente bem e ouvindo a gente bem. Pra gente saber se está tudo certo aqui. Muito corrido hoje, Márcia? Muito, muito. Correria Hoje foi o dia, né? Sempre, né, Dani? Mas aqui foi sempre. um prazer, né? Um trabalho muito gostoso. Você está me escutando bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Sim, tranquilo. O Todo dia pessoal é parece que está corrido, escutando legal. todo dia é corrido, todo dia é puxado, mas é uma bênção porque o que a gente faz com amor, né? Sim, com certeza. Quando a gente Bacana. faz, quando a gente faz tudo com amor, as coisas fluem naturalmente, né, Márcia? E hoje foi um dia muito gostoso, que é um dia que eu tiro, assim, eu tiro sempre a primeira semana do mês para preparar os conteúdos para o mês seguinte. Então, hoje eu gravei todos os vídeos para novembro, Ah, que terminei todos legal. os temas de live. Então, agora eu começo a fazer todos os conteúdos, né, até domingo, para entregar para a turma, para começar a direcionar as coisas e não atrasar, porque tem mês que atrasa, é uma confusão, né, com a equipe. Daí fica Mas bem é isso corrido, aí, bem né? bacana. Que legal. Então vamos falar pro pessoal, né, Márcia, Vamos. continuando a nossa websérie, Isto. né? Nutrição e coach juntos, impulsionando resultados nas doenças crônicas. Isso. A gente se tratando tanto do diabetes, de outras doenças crônicas, né, para ajudar os profissionais da área da saúde que nos acompanham a melhorar os resultados deles com os pacientes, né, nos atendimentos, na conduta clínica, os Bacana. resultados como um todo, né, Márcia? Isso. Isso aí. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer você, Dani, pelo convite para a gente estar fazendo essa websérie juntas, né? Em breve a gente vai Eu, fazer um pouquinho também lá no meu canal, né? Para o pessoal de isso, lá conhecer um pouquinho. Eu sempre faço os convites lá para o pessoal vir. Na última eu vi bastante gente lá do canal aqui subindo. Agora eu não estou legal. reconhecendo, passo rápido, eu não reconheci ainda muitas pessoas, não. Mas é isso aí, para o pessoal participar também, né? A gente fazer Vamos, uma semana aqui, uma semana lá, e leva o pessoal daqui para exatamente. lá, o Vamos pessoal de falar lá pro para cá. pessoal também, né, Márcia, o teu Isso. canal do Insta, né? O teu Insta qual é? Isso. É arroba Márcia Nutri Coach, tá? É um canal onde eu falo bastante sobre coaching, nutrição, saúde em geral, bem-estar empresarial também. Eu trabalho muito com programas de bem-estar para desenvolver programas de bem-estar empresarial, né? Formações em coaching de emagrecimento, coaching de master coach, tá? Então tem várias coisas legais lá. Então, eu convido o pessoal a conhecer meu canal também lá, que tá bem legal, tá muito variado os assuntos, então acho que o pessoal vai gostar Legal. também. Pode somar a esse tema aqui, né, Dani? Porque É, a pessoa, quando começa a trabalhar na clínica, principalmente com doenças crônicas em geral, né, ela começa indiretamente a ser um empreendedor, né? Você sabe disso, exatamente. você administrar um O, consultório, você gerenciar uma equipe, administrar uma equipe, administrar a agenda, não é fácil. Então lá eu dou todas as dicas dessa parte de empreendedorismo também, né? O que fazer para melhorar a performance, né, do profissional também nessa área aí, que não adianta, né? Você ter a clínica inteira na sua. travou aqui para mim. Voltou. Ter a clínica, Não adianta você ter uma clínica, todo o embasamento clínico, né, o conteúdo clínico gravadinho na mente, se você tem todos os seus bastidores bagunçado, né? Se você não exato, tem como gerenciar, se você não sabe como administrar isso, né? Então é muito importante exatamente. É, você, para que você não perca por nenhum dos lados. Dani exatamente. voltou, tá de volta aqui Voltou. no Tudo, recinto. tudo certo. Todo autônomo, né? E nós, nutricionistas que atendemos um consultório, o médico, nós somos empreendedores, né? Todos, todos. E, é- E e hoje nós vamos falar sobre um pilar bem legal, né? Porque
você tem a maior dor, eu percebo, eu como coach, eu percebo que a maior dor do profissional, né, profissional de saúde, que trabalha, né, com atendimentos, independente de cenários de doenças clínicas, seja lá qual for a área, é o comprometimento do paciente, né? É a maior dor, eu acho, porque o paciente, ele muitas vezes não se compromete, usa qualquer desculpa para não comparecer na consulta, ou aparece na consulta e não engaja bem ao tratamento, é um Deus nos acuda, né? Para quem está aí na área clínica, é uma confusão danada. Eu sempre falei muito isso com meus alunos lá da nutrição. Olha, pessoal, é a maior objeção que você vai encontrar com seus pacientes, com seus clientes, é justamente essa coisa de estar seguindo um processo de mudança de hábitos, mudança de comportamento, seja em qual área for. Por isso que hoje a gente trouxe esse tema aqui, né, Dani? Para trabalhar um pouco mais, elevar um pouco mais esse comprometimento, né? Desses indivíduos, fazê-los entender da necessidade do tratamento, né? Que é uma realidade e funciona, é eficaz, mas nem sempre vem no tempo que ele deseja, mas ele vem, né? É um resultado que chega. Exatamente. Né? Só precisa se dedicar, ter persistência, paciência. E muitos profissionais não sabem disso, né, Dan? Exatamente. Esse é um tema tão importante, né, Márcia, que a gente decidiu abordar aqui numa dessas nossas lives, na nossa websérie, né? Que é o engajamento do paciente nas consultas, no tratamento, né? E realmente ele apresentar os resultados que ele precisa, né? Certeza, certeza. Eu vejo muitos clientes assim com um potencial enorme para melhorar, para ter resultados incríveis, mas falta exatamente o que a gente vai falar aqui. Eu trouxe um assunto bem legal, porque eu trabalho com meus alunos do coaching, muitos deles são nutricionistas, são da área de saúde, a grande maioria, né? Pouquíssimos são coaches, mas não são da área de saúde, mas a grande maioria se divide em psicólogos, educadores físicos, nutricionistas, coaches, fisioterapeutas, tem bastante também, tá? Que legal. Eu sempre trabalho 4 pilares, que são os 4 As do comprometimento, que é a autorresponsabilidade, autoconhecimento, autodeterminação e a autoeficácia, tá? Eu chamo dos 4 As para mudança sustentável e duradoura nos hábitos, tá bom? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, a gente vai discutir aqui com a Dani, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre esses 4 As, tá bom? Ô, Márcia, até vamos falar para o pessoal, para os profissionais que estão nos acompanhando ou que vão nos acompanhar depois também, pegar, se eles quiserem pegar bem rapidinho uma caneta e um caderno para anotar, né? Fundamental. E rapidinho, a gente dá um minutinho aí para vocês pegarem, peguem rapidinho, mas a Márcia já vai começando, né, Márcia? Vou sim. Então, os 4 As, né? Anotem, tá, pessoal? Os 4 As, né, Márcia? 4 As que eu acho que são pilares assim fundamentais para que o seu cliente, o seu paciente, engaje mais ao tratamento. Isso é fato. Ele sabe que precisa emagrecer, mas nem sempre ele está preparado para essa mudança, tá? Então, eu acho que você ativando esses 4 As, você vai conseguir ter um resultado bem melhor. E o primeiro A seria a autorresponsabilidade, né? Nós precisamos, de fato, elevar o senso de ownership do cliente. O que seria esse senso de ownership? É o cliente adotar o objetivo dele como sendo dono daquilo, e parar de delegar para outras pessoas a responsabilidade pela mudança. Por exemplo, eu não consigo melhorar, não consigo parar de comer doce, mesmo estando com a minha glicemia altíssima, eu não consigo parar de comer doce porque minha avó vive trazendo doce para mim. Tudo bem, a avó vive trazendo doce para ele, mas é a responsabilidade dele em relação à saúde dele. Quem que é o responsável? Ele. E nós, como profissionais, precisamos trabalhar essa autorresponsabilidade dele e trazer e fazê-lo entender que ele é responsável, tá? Ele precisa ser dono do objetivo dele de mudança. Ele, sim, precisa parar de delegar para a mãe, que fazia muito doce, que a pressão está elevada porque o marido briga muito com ela, entendeu? Tudo bem, os fatores externos, os fatores ambientais acontecem, mas ele precisa ter o senso de responsabilidade. Ele precisa se comprometer, afinal de contas, ele é que precisa mudar. Não é a mãe, não é o marido e não é a avó, é ele. Então, a partir do momento que ele adota esse senso de responsabilidade, essa autorresponsabilidade, as coisas começam a acontecer.
Enquanto ele ficar delegando essa responsabilidade, nada acontecerá na vida dele, tá? E isso é importante, né, Márcia? Só para complementar, então, é importante então, o profissional que está atendendo esse paciente passar isso para ele, que a responsabilidade é dele e não nossa, não do profissional. Né? A gente está aqui para mostrar o caminho certo, para ajudar, auxiliar, né, fazer o que for necessário para a melhora dos parâmetros de vida e de saúde desse paciente, só que a responsabilidade é dele. Sim. Só que, assim, em muitos casos, tá, Dani, em relação à autorresponsabilidade, existem dois padrões comportamentais. O padrão comportamental proativo é aquela pessoa que sabe que precisa mudar, ela já assumiu a responsabilidade. Então, o que você vai dar? Você vai dar mais um chá de ânimo para ele. Você vai estar sempre estimulando com perguntas, por exemplo, você tem feito inúmeras coisas para essa mudança, mas o que mais a gente possa implementar aqui para que o seu resultado seja mais efetivo e mais eficiente? Sempre motivando, sempre alimentando aquela proatividade do cliente, tá? No caso do padrão comportamental reativo, o cara está completamente resistente. Então, o que você precisa fazer? Ele está sempre delegando a responsabilidade para o outro, como eu te falei. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar, trazer essa responsabilidade para ele, como perguntas tipo: tudo bem, mas e se é a responsabilidade em relação à mudança do comportamento? E se a responsabilidade em relação ao tratamento do seu problema fosse só e somente sua, o que você poderia desenvolver? Então, você começa com perguntas desse tipo, trazendo a responsabilidade para o seu cliente, entendeu? Isso é muito bacana, porque ele começa a cair em si e ver, poxa, realmente eu posso mudar. De 0 a 10, qual seria o resultado que você teria se você começasse realmente se responsabilizar pelos seus resultados? Então, ele começa a trazer responsabilidade para ele e o resultado é incrível, tá? Eu gosto muito do coaching por isso. O coach abre caixinhas no cérebro, né? Vai abrindo o padrão mental da pessoa. É como se a nossa mente fosse uma caixa fechada. E o coaching, com cada pergunta, com cada sessão, ele vai abrindo uma portinha para reflexão, para autorreflexão. Então a pessoa vai começando a se tocar. Poxa vida, peraí, eu preciso mudar esse aspecto aqui da minha vida, senão eu não vou chegar a lugar nenhum. Então a pessoa começa a trazer para si a responsabilidade de tudo da vida dela. Isso é muito bacana, tá vendo? E essas perguntas, né, Márcia, são bem importantes, né? Porque são fundamentais, porque a maior parte das respostas estão nas perguntas, né? Exatamente, né? E aumenta, por exemplo, de 0 a 10, qual responsabilidade, qual a nota que você dá à importância dos seus resultados? Porque, por exemplo, se você põe uma pergunta dessa na cabeça do seu cliente, parece bobagem. De 0 a 10, qual a importância você dá aos seus resultados, a estes resultados? Entendeu? Aí o pessoal já começa a questionar, se eu estou falando que a minha avó é responsável, talvez eu não esteja dando uma ênfase muito grande a essa importância. Aí a pessoa começa a se questionar internamente. É impressionante como a coisa muda ali, tá? Eu gosto muito de trabalhar os 4 As, para mim é fundamental. E muda completamente o mindset dos pacientes, tá, Dani? Vamos para o próximo, então? Vamos. O próximo A é a autoeficácia, né? Por exemplo, fazê-lo sentir capaz de executar bem o tratamento e ter excelentes resultados. Por que acontece? Isso eu até falei na nossa live passada, mais direcionada para o profissional, né? Nós precisamos também trabalhar a autoeficácia do cliente, do paciente. Por quê? Ele levou a vida inteira críticas, né? O tempo inteiro, sendo questionado sobre as condições dele executar alguma coisa, criticado no trabalho, criticado no Voltou. Voltou? Então, criticado no trabalho. Sim, ele é criticado no trabalho, ele é criticado no ambiente que ele estudou a vida inteira, né? Cresceu, às vezes, sofrendo bullying, depender da pessoa. Ele, muitas vezes, é questionado e, muitas vezes, as pessoas até duvidam dele na família, né? Eu lembro quando eu fiz meu primeiro curso de coaching,
o instrutor falou assim comigo não, né? Com as pessoas que estavam lá no curso. Olha, as últimas pessoas que vocês devem aplicar o coaching para teste são os seus familiares. Porque eles vão olhar para você e vão falar assim, ai, que bonitinho, tá expressando de uma forma tão diferente. Ah, vou fazer sim para te ajudar. Então, quer dizer, isso detona com a sua, né, com a sua autoeficácia, porque você passa a se sentir incapaz de executar aquele processo de forma correta. E aquelas pessoas vão fazer só para te ajudar. A mesma coisa acontece com o nosso paciente. O nosso cliente, ele sofre esse tipo de questionamento o tempo inteiro. Ele é questionado o tempo inteiro em relação à capacidade dele de executar um objetivo, de levar adiante um tratamento, um processo de mudança. E no caso do diabetes, por exemplo, não é fácil passar por uma mudança, porque tem que passar por uma mudança, né, Dani? Uma mudança de comportamento, Com né? certeza. Com certeza tem que passar por Uma uma mudança mudança de estilo de vida total, de né? estilo de vida total. É legal que você E sabe o que comece que uma tem, atividade Márcia, que eu vejo física. muito? E sabe o que que eu acho até interessante eu compartilhar aqui? Isso eu vejo muito com muitos pacientes, tá? Às vezes algum familiar, algum amigo, deixa eu ver aqui, algum familiar, algum amigo, algum colega, algum amigo, algum colega do trabalho, enfim, que coloca aquele paciente mais para baixo ainda, de pirraça ou de propósito mesmo, sabe? Por exemplo, Ô, Dani, eu já vi picotou até um pouquinho. Você casos. podia repetir esse raciocínio? É porque picotou aqui, eu não escutei tudo não. Então, eu já vi vários casos, né, no consultório, atendendo aí os pacientes, que às vezes tem familiares, tem familiares, tem amigos, ou até colegas de trabalho que tentam colocar aquele paciente mais para baixo ainda, Márcia, Sim. né? Fazendo pirraça. Eu já vi casos, ó, de o marido tentando colocar a esposa para baixo. Ou a esposa tentando colocar o marido para baixo. Mas aí aquele indivíduo, não digo assim para baixo, mas fazendo com que aquele paciente boicote, né? Todo aquele começo de tratamento, eu não digo a dieta, mas que boicote o tratamento, né? Que, por exemplo, eu já vi casos de mulheres diabéticas tipo 1, tá? Que o marido não queria que a mulher se cuidasse, que levasse cachorro quente para ela, que levasse chocolate normal, cheio de açúcar no dia a dia. Tudo bem, uma vez ou outra até tá, mas no dia a dia não tem como ficar comendo esse tipo de coisa, Ô, Dani, né? parece incrível, mas eu fiz um vídeo justamente hoje sobre isso. Só que direcionada à obesidade, que também é uma doença crônica, né? Com certeza. Falando que um dos maiores padrões comportamentais da obesidade é a fuga à sexualidade. Porque acontece, a mulher ela recebe assédio no trabalho, se for uma mulher bonita, por exemplo, recebe assédio no trabalho, ela é assediada na rua, uma pessoa mexe com ela, o marido ciumento em casa, o que ele faz? Vira um facilitador. Uhum. Não só ajuda ela a comer mais coisas para engordar, como ela também inconscientemente começa a comer muito mais para se proteger tipo, de uma certa forma, se autodestruindo, aí se torna uma pessoa acima do peso e menos atraente, para evitar, sim, brigas em casa, brigas domésticas. Isso não é Deixa eu diferente ver. do diabetes. Muitas Uhum. vezes o marido talvez esteja fazendo isso justamente por esse motivo. Porque enquanto ela está com um problema de saúde, ela talvez esteja mais dependente dele do que se de repente ela se tratar, ficar bem, muito bem disposta, mais bonita, né? Porque a pessoa, quando está bem disposta, ela vai buscar melhorar, vai fazer uma atividade física, vai ficar mais bonita, e o marido inseguro não vai querer Uhum. isso. Isso Uhum. acontece muito, muito, muito. E Infelizmente. é isso. E é Infelizmente, né? justamente o que nós profissionais precisamos fazer. É justamente o contrário. O que nós precisamos fazer? Dar muito feedback para esse cliente e É. muito encorajamento para que ele aumente aí a autoeficácia, tá? Então, assim, uma forma de você elevar essa autoeficácia é você trazer à tona emoções passadas, vivenciadas, onde ele teve realizou objetivos verdadeiros e fortes na vida dele. Poxa, você conseguiu parar de fumar há 10 anos atrás, por que não você não vai conseguir mudar esse comportamento agora? Entrar num processo de mudança duradouro para você atingir aí um nível legal na glicemia e poder ter uma qualidade de vida melhor? Por que não? Você conseguiu há não sei quantos anos atrás
fazer uma mudança incrível na sua vida, você já se curou disso ou daquilo, você já tomou coragem de fazer aquela cirurgia, olha só, quanta eficácia você teve em relação a esse assunto, por que não fazer o mesmo agora? Outra forma muito legal também de elevar a autoeficácia é modelar outras pessoas que já conseguiram, por exemplo. Você conhece fulano de tal ou fulano de tal que que tem o mesmo problema que você, diabetes tipo 1 ou sei lá o quê, e conseguiu verdadeiramente ter uma qualidade de vida excelente, ter uma vida normal como outra pessoa qualquer? Ou até Se a melhor, pessoa... né? Ou até melhor do que outra pessoa qualquer. E mesmo assim conseguiu passar por uma situação terrível e conseguiu driblar esse problema, aí a pessoa responde sim, então, por que você não vai modelar essa pessoa? Se ela conseguiu, é lógico que você também pode conseguir. Então, é uma forma de estar trazendo, né, elevando essa autoeficácia do paciente também. Para complementar, né? Qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. Toda pessoa tem potencial para conseguir. Com né? certeza. Qualquer pessoa consegue. Até muita gente às vezes pergunta, né? Ah, Daniele, tu é autodidata? Né? Enfim, não sou autodidata, é porque eu estudo. É porque eu estudo, por isso que eu cheguei onde cheguei, por isso que eu consegui, não é porque eu sou autodidata. Né? Sim, e a glicose também, por quê? Porque eu me cuido, porque eu faço o que é necessário para manter uma glicemia equilibrada e não ter problemas lá na frente, poder viver bem, ter qualidade de vida, energia para fazer as coisas, não é? Exatamente. E é fantástico isso, é fantástico. Se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Com certeza, com toda certeza. Inclusive, eu li um livro hoje que o autor falava muito, que nós já nascemos empoderados. Nós nascemos para ser empoderados, para ser prósperos. E prosperidade, para quem não sabe, não é só ter dinheiro, é ter uma saúde plena, é ter bons relacionamentos e sim, uma liberdade financeira também faz parte. E essa pessoa fala, nós nascemos já para ser prósperos. O que detona com a gente é o nosso dia a dia. São os nossos familiares, é o convívio dos amigos, é o convívio no trabalho, é a escola. São tantas influências negativas. É verdade. Frases que vão sendo semeadas no nosso inconsciente e que vão detonando com a nossa autoeficácia. Isso eu vejo aos montes. Tá? É verdade. É muito grave mesmo isso, né? A gente precisa se alertar. Nós, naturalmente, né, mas nós já somos vencedores. Com certeza. Né? Nascemos para ter sucesso total em tudo, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Só que o ambiente detona, né? Com certeza. O ambiente muitas vezes até familiar, dentro de casa, né? Com certeza. Então a pessoa, e às vezes nem por mal, às vezes com o intuito de ajudar, às vezes nem é por mal. Por exemplo, às vezes você está com um problema, você está querendo emagrecer ou você está querendo melhorar aí a questão da glicemia, tudo isso. Mas aí chega a vovó, come só um pouquinho, coitadinha, come só mais um pouquinho. Além de te chamar de coitadinho, que te detona com a autoestima, já te coloca lá embaixo que você é um coitadinho, que sem querer você pode estar assimilando isso e acreditar de fato que é um coitadinho, ela está te trazendo algo que vai te fazer fugir daquele processo de mudança que você está tendo sucesso total. Isso acontece. Uhum. É bem comum, né? Bem comum. Sem má intenção. Mas, infelizmente, se você não acontece. tiver uma força muito grande e os 4 As no topo, você não consegue encarar uma facilitadora dessa. Vovó querida, imagina com um pratinho de brigadeiro. Oh, meu Deus. Jeitinho de te colocar no colo, não vai conseguir. Você tem que ter 4 As lá no topo. Imagina ser um paciente também criança, né? Um adolescente, uma criança. Por isso que a gente tem que ensinar, né, o paciente a se posicionar, né, Márcia? Mas é um processo, né? Exatamente. Então, assim, é ter consciência total e também os facilitadores. Voltou. Pode falar, Márcia. Posso pular para o terceiro aqui? Pode, com certeza. Então, assim, gente, se vocês quiserem deixando dúvida aí, vocês podem deixar as dúvidas aqui ou podem deixar no meu canal também, lá no Márcia NutriCoach, tá bom? Vamos Beleza? lá.
Então vamos pro terceiro aqui, porque o Instagram são 40 minutos, né? A live. Até 1 hora o limite. Mas no Então final, beleza. depois no final quero complementar com algumas coisas também. Tá, beleza. Então vamos lá. O terceiro ponto bem importante, pessoal, é o autoconhecimento, né? Ter consciência do que está te levando a boicotar o tratamento. Pode ser crenças antes, acreditou como sendo verdades absolutas, né? Pensamentos sabotadores. Ah, vou comer só um docinho, que não tem problema, não vai me fazer mal. Ah, vou comer aquele pratinho de brigadeiro que foi a vovó que trouxe, por exemplo, né? Os facilitadores, como eu falei aqui, né? Quem são os seus facilitadores? Qual influência eles têm na sua vida? Não é isso? Situações que disparam os gatilhos mentais que te levam a fazer aquela jacada, né? Que é mergulhar naqueles alimentos que definitivamente você não pode comer, tá? Então, assim, eu acho que a Dani aqui é uma expert nessa parte, né? Quem sou eu para aprofundar muito nisso aí? Que aqui o meu caso é expertise em eu sou nutricionista, formada também, tenho especialização em clínica, mas a minha expertise hoje, onde eu me aprofundo mais hoje, é no coaching, né? Para mudança de hábitos, para mudança de comportamento. Então, essas questões aí muito técnicas da nutrição, eu vou deixar para a Dani falar aí, que ela manda melhor que eu aí, tá bom? Então, assim, eu não sei se hoje, né, Dani, no caso do diabetes tipo 1, uma pessoa pode mergulhar numa jacada, por exemplo, com doce, pegar um prato de brigadeiro, por exemplo, e comer. Eu acho que se ela tiver com a dosagem de insulina legal, talvez em determinadas dosagens de doce, ela pode sim desfrutar de um doce, de alguma coisa assim, né? Se ela tiver, claro, sendo acompanhada em relação à quantidade de insulina aí que tá aplicando, né? Mas o que eu tô falando é o Assim, seguinte, a pessoa... de vez em Sim, pode quando, sair um pouquinho, comer uma festinha de aniversário, comer uns 3 docinhos, isso. por exemplo. Poderia comer, não teria problema. Só que vai ter que monitorar a glicemia, aplicar a insulina para cobrir essa resposta glicêmica, Exatamente, né? isso aí. Aí o que acontece? As pessoas acham que tendo insulina, vou comer um tantão que eu vou aplicar insulina, tá tudo bem. Então, ela não tem consciência dessas coisas. Então, a pessoa precisa ter autoconhecimento, ela precisa se conhecer, ela precisa saber, pensar o seguinte: em qual momento, normalmente, eu fico tentada a comer muito? O que me leva até essa vontade desesperadora de comer doce? Quais situações me disparam esse desejo absurdo de comer mais do que eu deveria? Então, a pessoa precisa trabalhar esse autoconhecimento aí, esses momentos, de onde vieram essas crenças de que, tudo bem, come um pouquinho que não vai fazer mal. Eu aplicando insulina, eu não tem problema porque eu vou ter um resultado bacana. Isso tudo são crenças limitantes que ela escuta na rua. Outras crenças também, por exemplo, é não poder comer alguns legumes, não poder comer frutas, né, Dani? São crenças que limitam a pessoa de ter um aporte nutricional super bacana por causa de crenças que elas escutam por aí na rua, né? Não pode comer fruta, não pode comer essa fruta, não pode comer aquela fruta porque Porque tem frutose. Porque tem frutose. Isso é uma crença absurda, né? Uma crença extremamente limitante. Porque nós moramos num país tropical que tem uma diversidade enorme de frutas, né? Exatamente, de alimentos como um todo, né? E tem um monte de profissionais aí privando os nossos clientes, os nossos pacientes, de degustarem frutas que são maravilhosas, Com certeza. Em vitaminas, minerais, com certeza. fitoquímicos. Aí por isso que depois o paciente, quando chega no sábado, não aguenta e detona no. Sim, exatamente. Né? Aí, Porque tipo assim, só para não esquecer aqui, Márcia, porque assim, a gente sabe que uma alimentação com baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, carboidratos, quantidades moderadas, tem benefícios enormes na resposta glicêmica dos pacientes diabéticos, realmente melhora. Não só isso, mas um conjunto de outras coisas, porque não é só isso que influencia na glicemia, vai muito além disso. Só que dentro de um plano alimentar bem elaborado, adequado para a patologia do paciente, né, a gente consegue sim introduzir uma diversidade aí de alimentos incrível. Eu chamo esses profissionais de sabotadores da saúde. Exatamente. Eu já tive
pacientes de diabetes que chegou para mim falando que não comia mais feijão porque o profissional que havia atendido falou que não podia. Nossa, meu Feijão era Deus. proibido no caso dele. Meu- Poxa, absurdo. Então, assim, né? Então, ele já tem as crenças limitantes dele e, ao mesmo tempo, ele tem o sabotador externo, né? Que, às vezes, ele vai no consultório de um profissional, né? Que seja ele médico, seja ele nutricionista, o que seja. Que acredita numa linha lá absurda, né? Que não tem comprovação científica. O que acontece? Fala uma coisa para o nosso cliente, ele vai se privar e vai privar o organismo dele de ter determinados nutrientes, que são Com fundamentais, certeza. que vai acarretar mais problemas ainda na situação dele, né? Não é isso? Com certeza. E até, né, Márcia, porque assim, isso até é interessante ressaltar aqui, que isso é algo que dá bastante engajamento nas consultas, assim, com os pacientes, e que parece que, assim, abre mais a mente deles para eles entenderem também a situação deles. Quando eles chegam no consultório, eu sempre costumo desenhar para eles um bonequinho que é como se fosse ele. O bonequinho é o paciente. Então, eu desenho ali com caneta, no papel mesmo, e coloco os fatores que provavelmente levaram a ele chegar naquela situação que ele está. Então, eu coloco ali que pode ser insônia, noites mal dormidas, pode ser falta de nutrientes no corpo, pode ser alterações hormonais, pode ser intestino, pode ser emocional, né? Pode ser um trauma, né? De infância, enfim. Então, pode ser algo. Então, a gente tem uma série de fatores, né? E o emocional, essa parte emocional, às vezes até um trauma na alma, né, Márcia? Um bullying que a pessoa sofreu na infância, ou algo relacionado, como você falou, alguém na família que tenta sabotar, algum amigo que tenta sabotar para que a pessoa, não digo, não é que para a pessoa não consiga, mas meio que como se fosse uma proteção para aquele indivíduo ali. A pessoa acha que está protegendo, né? Então a gente tem uma série de fatores, né, Márcia, É incrível. que precisam ser vistos, né? Avaliado, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhar o ser humano como ser integral mesmo, trabalhar todos os âmbitos, o mental, o emocional, o físico, o espiritual, o social. Não é só o físico, né? Porque normalmente o que a gente aprende na faculdade? É trabalhar a dieta, planos alimentares, essas coisas todas. Aí vem o educador físico, aprende a fazer atividade física, mas e o emocional dessa pessoa que está sambado por traumas, por milhões de coisas? E o mental, né? As Regido por feridas, né? uma As regido por feridas na uma alma. autossabotagem absurda e também o que escuta no dia a dia, né, dos sabotadores externos, né, como eu falei. Então, assim, é um tiroteio o dia inteiro. Então, você tem que trabalhar o cliente por todos os lados, né? Tem que cercar todos os possíveis motivos que o levam a ter esse desequilíbrio aí, né? Seja na dieta, Exatamente. seja em relação aos medicamentos que estão tomando, né? Tudo Uhum. isso. Bom, o último A, que eu acho que é fundamental e que muitos profissionais esquecem, que eu gosto muito de trabalhar isso, é a autodeterminação. A autodeterminação é o quê? É baseada na motivação. Que tipo de motivação o seu cliente está sendo? Qual a motivação você está investindo em seu cliente? Por exemplo, existem dois tipos de motivação, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, tá? Então, a depender do tipo de motivação que o seu cliente está, né, tendo para desenvolver, sim, um resultado legal em relação ao problema, à patologia, ela tem um nível X de autodeterminação, concorda? Então, por exemplo, se for uma motivação intrínseca, ou seja, aquela motivação que vem do interior dele, ele quer parar, ele quer passar por uma mudança de comportamento, ele quer passar por uma mudança de hábito, porque ele vai se sentir feliz, ele sabe que isso fará bem para ele e ele realmente está decidido. Isso é uma motivação intrínseca que vem de dentro para fora, certo? O que seria motivação extrínseca? Por exemplo, a pessoa vai parar, vai emagrecer porque o marido está pedindo. Voltou. Porque o marido tá pedindo. Tá. Então a pessoa resolveu começar a tomar insulina, aplicar insulina, passar por um processo de mudança na dieta, porque o marido está exigindo.
a pessoa começou a fazer caminhadas, melhorar aí a pressão arterial, né? Melhorar a circunferência abdominal, reduzir, né, um pouco de gordura, né, abdominal, gordura. Porque o médico disse que se ela não parar, ela vai ter que começar a tomar um medicamento lá, uma medicação lá pro problema que ela tenha. Então, quer dizer, ela está justamente julgando a responsabilidade para algo externo. A motivação dela é porque o marido quer, porque o médico exigiu, porque está apaixonada pelo instrutor da academia, porque quer vestir aquele biquíni e ir para a praia no verão. Então, são motivadores externos, é uma motivação extrínseca. Então, o nível de autodeterminação nesses casos é muito baixo. Com certeza, se o marido pedir divórcio, no outro dia ela volta a engordar, e no outro dia ela começa a comer doce de novo. Se o instrutor da academia aparecer com uma namorada, ela vai literalmente parar todo o tratamento, porque era a motivação dela que estava ali, né? Se o médico, se de repente ela descobrir que aquele médico é um tremendo deixa eu ver, um antiético que fala que ele não fala a verdade, ela vai começar a enfiar lá o pé na jaca e vai começar a errar todo o tratamento novamente. Então, o que acontece? Quando isso parte do seu interior, da sua vontade intrínseca, da sua motivação intrínseca, não há nada que te faça parar. Então, o que o profissional tem? O profissional tem que identificar a motivação intrínseca. O que faria essa pessoa passar por esse processo de mudança com um pico altíssimo de motivação? Quais os alimentos ele ama e não deixaria jamais de comer, se fosse possível? Para você tentar adequar. Por exemplo, eu amo de paixão comer pão. Meu Deus, como eu amo. Eu não quero deixar de comer pão. É um exemplo que eu estou dando aqui. Não estou dizendo que ele vai ser obrigado a deixar de comer pão. Então, o que cabe ao profissional? O profissional, claro, vai indicá-lo para uma nutricionista, que a nutricionista vai cuidar da alimentação dele. E o que cabe ao nutricionista? Adequar. Não, você não pode comer, de repente, o pão de farinha branca, mas vamos adequar aí um pão com farinha integral, farinha rica em fibras, rica em, por exemplo, em ácido, não sei o que lá. Então, quer dizer, ele não vai precisar deixar de comer aquele pão que ele adora. Com só certeza. que vai ser um pão enriquecido. Então, ele vai ficar feliz. Agora, olha que diferença. Uma pessoa que ama comer arroz, feijão, que ama comer pão, né? Que ama comer não sei o que lá. Aí a pessoa vai numa nutricionista, aí a nutricionista fala, olha, agora você vai fazer o seguinte, você não vai mais poder comer pão, nem arroz. Você vai passar a comer bolachas de arroz, você vai passar ali naquela loja de produtos integrais e comprar essa lista gigante aqui, que custa só R$600, você compra, não vai mudar em nada o seu hábito, só quase tudo, entendeu? Então, quer dizer, ela tá tirando o cara completamente dos hábitos de vida dele. Ele tem prazer, aquilo ali gera uma motivação intrínseca, sem falar na lembrança afetiva que ele tem daqueles alimentos. Então, o que você tem que... Por exemplo, ele odeia musculação. Aí você vai recomendar que ele vá para uma academia? Aí não consegue manter. Não consegue manter. Então, o que cabe ao profissional? O que você gosta de fazer? Quais são as atividades que você ama? Eu adoro passear ao ar livre, adoro andar com o meu cachorro. Então, comece a buscar atividades físicas para ele, que ele vai fazer ao ar livre, que ele possa fazer com o cachorro dele, por exemplo. Colocar o cachorro dele na frente correndo, de repente ele atrás correndo também. Exatamente. Levar o cachorro pra correr. Tem vários pacientes que eu oriento isso para aquele paciente que tem cachorrinho, né, que não tem tempo de ir na academia. Não, então leva o cachorrinho para passear, vai, né? Vai na rua, vê um pouco as pessoas, né? Sai um pouco de dentro de casa também. E também isso, olha só que interessante, né? Aquela pessoa que tem essa motivação intrínseca que você comentou, esse é aquele tipo de paciente que está disposto a fazer de tudo para mudar. Né? Que você vai orientar, ele já sai do consultório fazendo tudo, né? Ele tem ele deseja essa mudança, é um desejo dele, né? Que vem de dentro. Agora, quando essa mudança que vem de fora, que alguém que está pedindo, alguém que está orientando, esse caso que o ideal é que a mudança ocorra aos poucos. Exatamente. De forma gradativa. Sim. Inclusive, uma coisa que eu estou sempre falando com os alunos, que eu acho que entra um pouco nisso aí, nesse comentário que você fez,
Por exemplo, o que que nós nutricionistas normalmente fazemos logo no início da profissão, né, Dani? A gente sai com tanta informação que você quer despejar tudo de uma vez para o seu cliente, certo ou errado? É Certo. avaliação nutricional, avaliação antropométrica, avaliação clínica, fazer antropometria, fazer tudo, um monte de informação, entrega cardápio, entrega receituário, aquela loucura. E o que menos a gente lembra de fazer é escutar o cliente. É verdade. Né? Infelizmente, porque a gente tem a obrigação de entregar tanta coisa que a gente esquece de simplesmente escutar o É cliente. Por verdade. isso que hoje eu vejo muitos clientes traumatizados até com nutricionista, tá? Muita Sim. gente, ó, não quer saber de Uhum. nutricionista, tá? Uhum. Então, o que eu Tudo que ele proponho para os quer, meus tudo que ele alunos... quer, o que ele precisa é ser ajudado. Exatamente. Então, o que eu proponho muito aos meus alunos, inclusive eu vou dar até exemplo de uma paciente que eu tive que eu adorei, eu fiz até um texto esse mês, um post falando dela. O que eu proponho para meus alunos é o seguinte: ao invés de despejar aquele tanto de informação para o cliente, escuta ele no primeiro dia, por favor. Gaste tempo no primeiro dia só escutando o seu cliente. Escuta o cliente, Exatamente. veja as necessidades dele, veja as dificuldades. Tenta perceber de onde vem, qual o histórico dele, de onde vem aquele pepino, de onde está vindo, de onde ele está trazendo aquela situação, né? Para você poder ajudá-lo com mais eficiência. E outra coisa, eu sempre falo com os meus alunos para entregar o planejamento alimentar na mão do cliente, na mão do paciente. Está aqui, ó. Você é o responsável em preparar o seu planejamento alimentar. Aí ele começa ele mesmo fazer. Só que aí é diferente. Ali você está passando a responsabilidade para ele. A partir do momento que ele vai começar a escrever, ele vai assumir a responsabilidade. Vai assumir Legal. o senso de ownership, certo? Ele escreveu o plano alimentar dele. Isso, exatamente. E aí você sim vai meter os... Claro que é diferente, por exemplo, no caso de diabetes tipo 1, seja lá qual patologia for, lógico que o nutricionista ou o profissional que tiver, ele tem que meter os pitacos, né? Tem que falar uma coisa assim. Então, Sim, por com exemplo, certeza. o cara fez Depois, ali, no escreveu final pra da, ele. sim, no final da consulta, depois de falar, né, tudo mais, de explicar a importância desses alimentos, de trocar esses por Isso. esses, tudo mais, ele, né, meio que esquematizar a alimentação dele. Sim. Ele Entendi. Uhum. esquematiza a alimentação dele, por exemplo, vamos supor que ele não colocou nenhuma fruta no dia. Aí você faz perguntas, tipo, para ajudar, para abrir, para elevar a autopercepção dele, a autorresponsabilidade dele. Dona Maria, o que você acha de a gente colocar uma frutinha para você para enriquecer em fibras, vitaminas, minerais fitoquímicos? Explica o que são os fitoquímicos. Isso faz sentido para você? Porque quando você fala assim, você não está impondo, você está apenas sugerindo. Então ela vai se sentir mais, tipo assim, ela vai se sentir mais acolhida, entendeu? Dona Maria, arroz branco tá por fora, tá meio fora de moda, a senhora não acha, não? Que tal a gente colocar uma fibrazinha, um arroz integral, que além de ser super bonito, é super saboroso, riquíssimo em vitaminas do complexo B, riquíssimo nisso, naquilo. O que a senhora acha? Faz sentido para você? E no seu caso, que está com glicemia elevada, as fibras são excelentes. O que a senhora acha? Então você vai trazendo a responsabilidade para ela. Deixa ela escrever o planejamento e você vai mudando aos poucos. No caso dessa senhora que eu queria fazer o exemplo aqui, dar o exemplo aqui, ela não tinha nenhum nível tão elevado a ponto de eu ter que interferir tanto. Ela estava assim, com a glicemia elevada, ela estava com um pouco de colesterol alto, né? O triglicerídeo dela, ela estava com tudo assim meio desequilibrado, no geral. Mas ela chegou, eu atendia nessa época em 5 PSFs, 5 cidades diferentes, cada uma num lugar no sul da Bahia. Então, essa senhorinha chegou perto de mim, acima do peso, ela estava com uma circunferência abdominal. Era uma pessoa que, se continuasse naquele esquema, com certeza ela era uma candidata a ter problemas sérios. Seríssimos. Né? Uhum. Futuro próximo. Porque ela já estava com glicemia elevada, triglicerídeos, né, elevados, estava com pressão arterial acima e circunferência abdominal elevada. Então, tudo bem. Só que ela chegou para mim e falou: Márcia, o negócio é o seguinte, eu odeio dieta, eu não quero saber de dieta, eu tô com trauma de nutricionista, eu vim aqui só para conversar. Ela só falou assim. Nossa. Eu, como profissional, pensei comigo: será que não seria melhor a senhora procurar um psicólogo? Juro que eu pensei isso, né? Mas eu não ia falar isso com o cliente. Depois eu falei com os agentes mas da isso saúde. acontece várias vezes, né? Tenho certeza que com vários
profissionais, nutricionista, médico, acontece isso, né? Meu Deus, eu acho que aqui hoje era, né? Precisa de um psicólogo primeiro, né? Aí depois, porque ela tinha assistido uma palestra minha, ela se identificou comigo, por isso que ela me procurou. Ela falou, Que gostei de você, legal, você falou um monte de coisa legal na palestra, então eu vim te procurar por isso, mas eu quero que só top. conversar, não quero nada de dieta. Eu falei, tá, tudo bem, Dona Sim, Maria, vamos bater um papo. Aí o que eu fiz? Depois da consulta, eu falei com a agente de saúde, ele visitou, fez uma visita à casa dela e ele encaminhou para psicóloga. Até aí tudo bem. Aí a Dona Maria começou a frequentar uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, a minha consulta. Ia direto. Te juro, Dani, eu não consegui introduzir nada, porque eu queria fazer uma coisa de forma espontânea, porque eu senti que ela estava em resistência total e qualquer medida nutricional que eu empregasse ali, eu ia perder a Dona Maria para sempre. Então, o que eu fiz? Eu falei, com 3 meses eu não fiz nada, só fui ganhando a confiança dela, gerando proximidade, empatia, a confiança dela, assim, a ponto dela desabafar tudo pra mim. Beleza. Quando deu mais ou menos uns 3 meses, eu comecei a fazer, Dona Maria, vamos começar a colocar uma frutinha aí? Pô, aqui na região tem tanta jaca, tem tanta não sei o quê, tanta laranja, tanto limão, o que você acha de a gente começar a colocar uma frutinha aí na sua alimentação? Ah, vamos sim, colocar. Aí, daí, pouquinho na outra visita, vamos colocar uma salada agora? Ah, mas eu não, é caro salada. O que a senhora tem em casa? Ah, eu planto couve. Ah, então vamos colocar couve. E ali na feira, aqui no centro da cidade, que eu sei, tem umas morangas com preço incrível. Que tal se eu incluir uma moranguinha também? Vamos lá. Ô, Dani, te juro, com 1 ano, essa senhora já estava com nível de colesterol normalizado. Ela parou de tomar os medicamentos que ela tomava para hipertensão. Começou a caminhar, já estava participando de um grupo de caminhada, já estava quase correndo, já viu? trotando, né? Glicemia dela estava nível 1 e ela havia perdido quase todo o nível de circunferência que estava acima, já tinha quase atingido o Nossa. normal. Cara, quando eu vi essa E a senhorinha autoestima dela, de certo, indo lá em cima, ela né? tava linda, ela tava Nossa, linda, linda assim, usando batonzinho, super. No viu? dia que eu passei, que eu fui pegar lá o carro para voltar para minha cidade, e a Dona Maria passou perto de mim, era final de tarde, ela com um grupo de mulheres, de senhorinhas, caminhando e trotando de tênisinho, bermudinha de Viu? lycra. E, ô, doutora! Cara, eu tive vontade de chorar. Eu falei, cara, é isso. Depois daquele dia eu Viu? mudei É. completamente o meu procedimento. Eu falei, é isso. Eu não tenho que enfiar a goela abaixo do meu paciente, o que ele tem que fazer. Isso tem que partir dele, senão não vai ter Claro. continuidade. É um processo que não vai ter continuidade. Tem que partir Por isso que dele. essa é uma frase que eu sempre falo, né? Uma parte da cura é o desejo de se curar. Então tem aquela Exatamente. pessoa que entende isso, que tem Com consciência certeza. disso, e tem pessoas que não, Com certeza. como nessa situação dessa senhora. Foi O que incrível. que ela, o que que ela queria? Ela queria ser que acontece isso com vários pacientes, com várias pessoas, né? Tem muita gente que quer ser o quê? Ouvida, que quer se sentir abraçada, que quer se sentir entendida, que a gente entenda, né, a situação deles ou a situação que eles estão passando, enfim, né, quer se sentir abraçada, acolhida. Tem gente que tá ali às vezes só para falar, quer falar, né? E a gente vai ouvir, a gente tá ali para ouvir. Por isso que a gente tem que ter esse discernimento, né, de como conduzir uma consulta, né? Com certeza. Porque tem Com pessoas certeza. e pessoas. E é incrível, nesses Não é uma casos, você coisa, né, até. Márcia? Não é uma coisa programada, não é uma coisa robotizada. É, exatamente. Porque, por exemplo, o que eu via muito quando eu chegava nesses PSFs, eu via dietas prontas nas gavetas, os Ou, nutricionistas né? Isso tem anteriores, muito, né? né? Nossa, se Isso tem entregava muito, meu dieta Deus. pronta. E pior, de 1.200 calorias. Eu falei, gente, quem aqui come Senhor. 1.200 calorias, né? Tipo assim, é muito raro uma pessoa, né? Então, assim, as pessoas são muito assim, muito robotizadas, né? Olha, a Grazi Nutri que comentou, né? Humanização na consulta. Eu até ia complementar, Márcia, com isso, que é o quê? Né? Isso tem relação direta também com o engajamento dos pacientes nas consultas. Que é o quê? Com certeza. A gente atender o nosso paciente, a gente levantar da cadeira, abraçar esse paciente, acolher, receber, dar um abraço a hora que ele entra na nossa sala, no nosso consultório, né? Pegar na mão dele, dizer que a gente está ali junto com ele até o final para ajudar nessa caminhada,
né? Que tem situações que são bem difíceis mesmo, a gente tem que fazer isso, né? Olhar nos olhos do paciente, ouvir, ficar atento ao que ele tem para nos contar, né? Uhum. Abraçar a causa dele, acolher esse paciente, né? E ter amor pelaquela vida ali, que é uma vida, Uhum. Com né? certeza, A né? gente tem que ter amor pelaquela vida ali e ajudar realmente aquela Sem pessoa. dúvida, sem dúvida. Eu acho fundamental, porque às vezes você não consegue ter uma conduta adequada no primeiro dia, que foi o caso aí da Dona Maria. A conduta adequada eu consegui mesmo a partir de 3 meses, mas em compensação eu tenho certeza que até hoje ela está Ela, seguindo. até hoje ela é grata a ti e se lembra É, de ti. Olha só que coisa mais é. linda isso, Então, assim, né? ela com certeza segue. Tu mudou todo o destino de vida dela. Com Como certeza. é que ela E estaria, se você não tivesse entendido essa situação dela e ter isso, conduzido dessa forma, com hoje ela certeza. poderia não estar mais viva, por exemplo. E nós conseguimos identificar ali fatores que ela poderia seguir através da motivação, como eu estava falando, da motivação intrínseca dela. Ela descobriu paixão pela caminhada, em trotar. Imagina uma senhorinha, na época ela tinha 65 anos, hoje ela deve estar, isso já deve ter o quê? Uns 8, 9, 10 anos, não sei. Foi logo que eu cheguei na região de Ilhéus, então deve ter uns 8 a 10 anos, por aí, tá? Então, assim, ela hoje ela deve estar com seus 75 anos. Imagina uma senhorinha, Né? né, Viu? naquela época, com 65 anos trotando, gente. Imagina uma senhorinha de Nossa, 65 anos que era sedentária, chegar com 1 ano, já começar a correr um pouquinho, incrível. caminhar. Toda lindinha, como se ela tivesse rejuvenescido. Foi lindo, foi Um lindo. grande exemplo para muitas de nós, né? Para mim foi um case de sucesso aquilo ali. Foi lindo, lindo, Incrível. lindo mesmo. Parabéns, Márcia. Incrível. E Parabéns por ter dentro das conduzido dessa forma condições, mesmo. e dentro da condição financeira dela. Que é, o pessoal Sim, que frequentava ali o PCF era um pessoal humilde, não tinha condições sim. de ir numa casa de produtos naturais e comprar, né, suplementos para Comprar isso, para aquilo. sim, uma macadâmia, uma amêndoa, Não que tinha. é mais caro, com Exatamente. certeza. Tem que Não tinha adequar para a condições. realidade daquela pessoa, né? Exatamente, não tinha condições de comprar legumes e verduras o mais variado possíveis, mas eu direcionava ela para a feirinha lá, aquela feirinha popular que normalmente as cidades do Sim. interior tem. Inclusive Ela comprava os dela lá, sim, entendeu? nas feiras, no final do dia, né? Que é bem mais em conta. Claro. Então, assim, Inclu- direcionamento, é isso que o profissional tem que fazer. Tem que ajudar o cliente, dar a mão ao cliente a fazer a mudança dentro das possibilidades dele, né? Exatamente. Ó, a E com Carol esse tá falando amor, aqui, ó. A Carol, ela é aluna minha, né? E ela, a Carol é uma aluna, uma profissional incrível. Ela, inclusive, ela, se eu não me engano, ela mora no Canadá, tá morando no Canadá, atendendo lá. E ela falou que, ó, muito lindo, obrigada por me ajudar a ver de forma diferente. Então, bacana. é porque às vezes a gente não consegue expandir a nossa visão, né, Márcia? Olhar de outra forma, né? Enxergar de outra Exatamente. forma, né? Exatamente. O que vale o profissional, de repente, é dar um passo atrás. Eu sempre falo com os meus alunos, começa a contemplar a situação. Normalmente, como que você encara um paciente? De igual para igual. Como se você estivesse aqui de frente para o seu paciente. Começa, finge que você está entrando num helicóptero e vai sobrevoar. E começar a contemplar seu paciente de outras formas. Ver o seu paciente de outras formas, por outros ângulos. Né? Que aí Exatamente. você vai começar a enxergar coisas que você jamais teria pensado antes. Né? Exatamente. E aí está o pulo do gato. E Aí daí, está o X da questão. e daí, e da- torto aqui. E daí, Márcia, com tudo isso também, aí como é que o paciente, aquela pessoa se sente? Ela se sente acolhida, como eu falei, e Exatamente. ela se sente compreendida, que a gente compreende ela. Exatamente. E Uhum. isso gera um relacionamento com o paciente, um engajamento tão incrível que faz com que o paciente automaticamente coloque em prática o que a gente está orientando ele, ao que a gente está conduzindo ele. Dá Isso, mais muito bacana. motivação para ele, né? Isso é muito bacana. Né? Fundamental. Então, pessoal, vamos começar a utilizar aí os 4 As, que com certeza o resultado é muito mais eficiente. Não tenham dúvidas, tá? Exatamente. O pessoal quer deixar alguma pergunta aqui para a gente, quer compartilhar algo? Se o nosso tema de hoje auxiliou um pouco mais vocês, abriu mais a mente de vocês também, como conduzir
aí as consultas de vocês. E é como a gente estava falando, né, Márcia? Compartilha aqui com a gente, tá, pessoal? Como a gente estava falando, né? Que isso é bom. A gente, vocês compartilhando aqui, isso dá mais motivação para a gente, né, Márcia? A continuar o trabalho aqui com vocês, ajudando vocês, trazer coisas novas para vocês voarem nas consultas de vocês. Com certeza, isso aí. Então, né, Márcia, ter esse olhar, né, minucioso, ver esse todo, entender a situação de cada um, como eu falei, não é robotizado, não é nada, não é programa, não existe uma receita de bolo pronta de atendimento igual para todo mundo, né? A gente tem que ver a realidade de cada um, a situação de cada um, entender esse todo de cada pessoa para ver como que a gente vai conduzir aquele atendimento ali. Exatamente. O ser humano é completamente diferente do outro, né? Completamente diferente. Tem emoções diferentes, pensamentos diferentes, né? Ó, a Grazi comentou aqui, Grazi Nutri. Quando descobrimos nosso propósito, tudo fica mais lindo. Antes de ser nosso paciente, é o amor de alguém. Isso mesmo. Exatamente. Né? Com certeza. Aquela pessoa ali é o amor de alguém, ou né, dos seus familiares, dos seus amigos. Amei. Amei, Grazi. Incrível. Amei. Incrível. E a Carol, que já escreveu ali, obrigada, muito linda, obrigada por me ajudar a ver de forma diferente. Compartilha aqui com a gente, pessoal. A Grazi, isso mesmo, Dani. Humanização na consulta. Gente, essa questão da humanização é algo assim que nos últimos anos, né, Márcia, a gente vem, né, falando e ouvindo falar também, mas quantos profissionais ainda são muito frios, né, Márcia, assim, que a gente vê, né? Inúmeros, muitos. E outra muito coisa, frio. né? Às vezes nem olha nos olhos do paciente, fica aquela coisa tão robotizada, só escrevendo, entrega a receita para o cliente, entrega a conduta ali para o paciente, a dieta, tudo bonitinho, tchau. Não quer nem saber se o cliente gosta daquele produto, se o cliente tem condições de comprar aquilo, já prescreve aquilo ali, né? Ou você come isso ou isso, ou seja, não dá muitas opções. Exatamente, exatamente. E é uma pena que muitos acabam não retornando, né? E muitos que estão ali numa situação que precisam de muita ajuda, né? Que às vezes numa situação que está quase perdendo a vida, né, Márcia? Né? Tá tão doente, tão adoecido, os exames bioquímicos estão tão alterados, né? E aquela pessoa ali que era pra gente estar ajudando, ela não está recebendo a nossa ajuda por causa da nossa conduta. Com certeza. É terrível. Mas está em tempo de mudar. Obrigada pelas dicas valiosas. Então é isso, meus queridos. Mas queres compartilhar mais algo, Márcia? Eu quero convidar o pessoal lá para ir lá no meu perfil, conhecer um pouquinho. Inclusive, esses dias aí eu tô falando muito sobre isso, tá? Falei sobre 4As, eu vou falar bastante sobre esse assunto aí, mudança comportamental, né? Como que a gente pode atuar com o coach aí nesse sentido. Então, vai lá conhecer Márcia Nutri Coach. Tá Vamos lá, pessoal, conhecer o perfil da Márcia, acompanhar o trabalho dela também, que é incrível para ajudar vocês. Isso. E eu vou querer um monte de coraçãozinho aí pra gente ficar motivado. Deixa coraçãozinho aí pra gente. Juntos. Coraçãozinho pra todo mundo aí. Coloquem aqui coraçõezinho se vocês gostaram, se está ajudando vocês. Pra dar um gás a mais aí pra gente continuar nas próximas semanas. Isso aí. Tá bom? E qualquer dificuldade também pode deixar dúvidas lá no canal, que eu vou estar respondendo lá também, tá bom? Aqui, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui, que tem bastante. Tá. Ah, tá. Para mim, para mim comentar, para mim lembrar que não posso esquecer de falar aqui. O nosso vídeo, a nossa live aula da semana passada, lá no meu canal do YouTube está disponível. A live? Isso. Conseguimos editar. O Pablo, como sempre, incrível, maravilhoso, ele editou, tirou os cortes das partes do que travava, né, da internet e colocou lá no nosso canal. Podia me dar o vídeo? Tem como? Tem, eu mando sim pro pessoal que não me segue ainda lá no YouTube. Segue lá para ver todas as aulas gratuitas, aulas disponíveis. Canal Doutora Daniele Rocha.
Só procurar lá, se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os vídeos quando a gente postar. E eu mando para você depois também, Márcia. Por favor, que eu vou Mando subir sim. lá no meu canal também. Tá bom? Ó, a Aline Gente, botou live maravilhosa. Maravilhoso, Márcio. Obrigada, Dani. Gente, obrigada a vocês por terem participado, estarem aqui conosco aprendendo. beijo enorme, pessoal. Prazer conhecê-los, viu? Beijo, Obrigada, beijo. Márcia. Beijo, Márcia. Beijo Até mais, pra você. gente. Obrigadão, Dani. Obrigada Tchau, tchau. também, Márcia. Tchau, tchau. Tchau.